que hoje eu lido muito melhor do que eu já lidei com isso no passado. Honestamente, assim, digamos que tive experiências bem desagradáveis, mas que me fizeram crescer muito, e me fizeram, acho que hoje, lidar de uma forma muito positiva, muito tranquila quanto a isso. Entendo que é uma coisa natural e entendo que o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo, de certa forma, onde a crítica negativa ela repercute muito mais e ela te dá um alcance muito maior do que a positiva, né? Então, o que eu trato de fazer hoje, eu sempre falo disso, cara, é filtrar. Filtrar primeiro de quem vem essa crítica e realmente se ela é verdadeira ou não. Na base de que essa pessoa está falando, na base de que ela está me criticando, com quais argumentos ela tem. E é o que eu sempre falo, cara, se é algo justo, top, eu vou aceitar, eu vou procurar crescer com essa crítica. Mas a partir do momento que eu vejo que é algo que não faz sentido nenhum e é algo só para gerar um engajamento, eu sempre digo, eu não vou acreditar jamais, jamais vou fazer com que uma mentira se transforme em uma verdade. E digamos que eu acho que eu seja um cara experiente com isso, porque tenho convivido bastante com isso na minha carreira, principalmente aqui no futebol brasileiro nos últimos anos. Às vezes de uma situação ou outra um pouco desmedida, mas sempre com a cabeça muito tranquila, tendo a certeza de quem eu sou e do que eu fiz, se realmente foi algo bom ou ruim, porque eu sempre digo, às vezes as pessoas elas olham pelo lado negativo e cara, se afundam em uma coisa que não foi realmente tão grave assim, mas também tem pessoas que às vezes acabam transformando algo que nem foi tão bom, ou que foi algo, cara, normal, em algo gigantesco que também não é real. Eu mesmo já convivi para os dois lados, assim, do lado negativo, pô, as pessoas me baterem de uma maneira assim que eu dizia, cara, isso não faz sentido. É algo fora da medida. Sim. Então isso não é verdade. Mas também eu tive a consciência no outro lado, quando daqui a pouco eu fiz um jogo bom, um jogo legal, e as pessoas tentaram transformar, cara, como se eu fosse o melhor do mundo naquele momento, e eu também sabia que aquilo ali não era verdade. Então no decorrer do tempo, dos anos, eu acho que com a experiência que a gente vai ganhando e com aquilo que a gente vai vivenciando, tu começa a ter esse equilíbrio. E talvez isso hoje já não me afete de uma maneira como me afetou no passado. Essa gritaria, às vezes desmedida, ela é particularidade do futebol brasileiro. Tipo assim, no México tem os influenciadores, os programas de debate, uma crítica que chega também, ou qual é a diferença do México pro futebol brasileiro? Aqui a gente tem uma rede social muito ativa, como é que é lá? Lá também tem. O mexicano, assim como o brasileiro, ele é um cara apaixonado pelo futebol, mas eu posso te afirmar entre os dois países que aqui extrapola um pouco. E tu pode perguntar para mim que joguei no México, mas tu pode perguntar talvez para outros jogadores que jogaram em outros países também. Cara, acho que a resposta vai ser sempre que aqui é uma medida mais elevada do que os outros lugares. O porquê, eu não sei te explicar. Mas eu tenho uma história bem assim, na verdade não é engraçada, mas do ex-presidente do Querétaro, um dia que ele veio ao Brasil assistir um jogo do Corinthians, e que naquela ocasião ele foi no estádio e viu o Ronaldo sendo vaiado pela torcida, não sei se foi no final ou durante o jogo, por alguma situação ou outra, e ele chegou no México e contou essa história e ele dizia, cara, eu não posso acreditar que eu vi o Ronaldo sendo vaiado. Ele disse assim, pra gente aqui ele é uma figura que se a gente tivesse alguém aqui no México
com a história que o Ronaldo teve no Brasil, a gente jamais ousaria vaiar ele. Então, isso acho que mostra um pouco que aqui talvez é um pouco mais acalorado assim, esse tema da crítica. E lógico, hoje com a rede social, ainda mais, porque muita gente ganhou voz. Talvez antes tinha mais voz quem tinha a carteira para estar ali debatendo. E hoje, infelizmente, qualquer pessoa às vezes ganha voz e ganha uma notoriedade muito grande. Criticando, né? Criticando. Falando mal, né? E muitas vezes não é nem criticando, é faltando com o respeito, Exato. literalmente. Porque é o que dá mais engajamento às vezes. Né? Com certeza. Gera mais comentários. Com certeza. Só que, ao mesmo tempo, se tu não tá preparado para viver com isso e conviver com isso, muitas das vezes tu não vai conseguir, porque é um mundo que, como vocês falaram, hoje todo mundo tem acesso. E às vezes eu posso saber lidar com isso, mas as pessoas que estão próximas a mim, elas não sabem lidar com isso. E esse é o problema. É o que eu sempre disse, assim, eu hoje, para mim, não é que é um tanto fez, tanto faz. Se fosse um tanto fez, tanto faz, eu estaria sendo um hipócrita aqui, porque não é assim. Claro, ninguém porque gosta. A gente nunca quer que as pessoas faltem com respeito com nós. Mas a partir do momento que tu sabe lidar com isso, mas as pessoas que estão ao teu entorno não sabem, isso te pega, sabe? Claro. Porque tu vê essas pessoas chateadas, tu vê essas pessoas talvez perdendo o sono delas, preocupadas, e por mais que tu tente dizer, relaxa que eu tô acostumado com isso, é assim, não vai ser a primeira nem a última. Mas aí tu tem que lidar não só com a tua parte psicológica, no sentido, cara, já estão falando, já estão me matando por isso, aquilo. Aí agora, sei lá, eu tenho pai, mãe, irmão, esposa, amigos. Precisa de uma força mental. Daqui a pouco os filhos vão crescendo e vão se dando conta. E aí tem o tema da escola. Então, essa é a parte mais difícil de saber lidar. Mas, ao final de contas, é a nossa profissão, é o que a gente escolheu, e o mundo que a gente vive hoje é assim. A gente tem que, de alguma forma ou outra, saber conviver e também preparar as pessoas que estão ao nosso redor a conviver com isso também.